Graça e paz, meus amados irmãos, minhas irmãs, bem-vindos ao canal DJC Brasil, Discipulado de Jesus Cristo. É uma grande alegria meditar com você o curso bíblico católico. Estamos no livro de 2 Samuel. Meditamos em 7 partes. Todos os dias temos uma vivência para rezarmos juntos. A primeira parte é no domingo, dia da família, onde a família se reúne para rezar juntos. Esta parte é dedicada ao ofício divino da Palavra de Deus em família. Você reúne a família e reza com as leituras da liturgia de domingo. E hoje, na terça-feira, é a terceira parte. Estamos no livro de 2 Samuel, meditamos com a vivência o pecado de Davi. Você acompanha esta vivência em 2 Samuel, no capítulo 8 ao capítulo 12. Sempre faço o convite para você pegar a sua Bíblia e já marcar esta leitura. Repito, para que você possa marcar esta leitura, 2 Samuel, capítulos 8 ao capítulos 12. É muito importante que você acompanhe o curso bíblico com a Bíblia na mão e qualquer dúvida você deixa aqui nos comentários. Comente também o que a palavra de Deus tem tocado o seu coração. Então, se a palavra de Deus, o livro de 2 Samuel tocou o seu coração, que você possa deixar aqui nos comentários e edificar os nossos irmãos. E é com muita alegria, com muita atenção que nós meditamos a palavra de Deus. Meditamos com amor, com zelo, e nós vamos iniciar agora a terceira vivência, o pecado de Davi, que está em 2 Samuel, capítulo 8, versículos 12. Eu repito assim para que você não esqueça. 2 Samuel, capítulo 8 ao capítulo 12. O pecado de Davi. Meditamos, meus amados irmãos, minhas irmãs, com o livro de Samuel, o pecado de Davi. 2 Samuel, capítulo 8 até o capítulo 12. Iniciamos a meditação. Quem foi o homem escolhido e ungido por Deus desde a sua juventude, dotado de muitos talentos naturais e espirituais, vitorioso em muitas empreitadas militares e aclamado como rei pelos concidadãos, leal à amizade, respeitador, mas que num determinado momento sucumbiu diante do adultério, e do adultério partiu para a mentira, assassinato e corrupção. Quem foi este homem escolhido e ungido por Deus? Este homem foi Davi. E isto foi posto por escrito na Sagrada Escritura para que todos vigiemos. Javé fazia Davi sair vitorioso em qualquer lugar por onde ele ia. E este, por sua vez, consagrava a Javé os despojos que havia tomado de todas as nações conquistadas, de Arã e Moabe, dos amonitas e filisteus, dos amalecitas e dos despojos de Adedezer, filho de Roobe, rei de Soba. A fama de Davi aumentou quando ele retornou vitorioso contra 18.000 homens de Edom, no Vale do Sal. Davi estabeleceu governadores em todo o território de Edom, de modo que todos os edomitas se tornaram servos dele. E Javé estava com Davi em qualquer lugar por onde ele ia. Davi reinou sobre todo Israel.
exercendo o direito e a justiça para com todo o seu povo. Todos os reis, percebendo que tinham sido derrotados por Israel, fizeram a paz com Israel e se tornaram seus dependentes. No auge do sucesso, Davi caiu no pecado. Numa tarde, ele foi passear no terraço do Palácio Real. Do terraço viu uma mulher tomando banho. Ela era muito bonita. Era Betsabeia, esposa de Urias, o heteu. Então mandou emissários para que a trouxesse e teve relações com ela. Em consequência disso, Betsabeia ficou grávida. Veja, meus irmãos, atenção na meditação. O pecado de Davi. Do adultério, Davi partiu para a mentira e depois para o assassinato. Escreveu uma carta para o general Joabe, na qual ele mandava colocar Urias no lugar mais perigoso da batalha e todos deveriam retirar-se, deixando-o sozinho para que fosse alvejado e morresse. Joabe estava cercando uma cidade inimiga e colocou Urias no lugar onde sabia que estavam os guerreiros mais valentes. Os que estavam defendendo a cidade saíram para atacar Joabe, e do exército morreram alguns guardas de Davi. E morreu também Urias, o heteu, esposa de Betsabeia. A mulher de Urias soube que seu marido tinha morrido e ficou de luto. Quando terminou o luto, Davi mandou buscá-la e a recolheu em seu palácio. Davi a tomou como esposa e ela deu à luz um filho. Javé reprovou o que Davi tinha feito e mandou o profeta Natã exortá-lo e dar-lhe um juízo. Então vejamos agora a leitura do livro de 2 Samuel. Natã se apresentou e disse a Davi: havia 2 homens numa cidade. Um era rico e o outro era pobre. O rico tinha muitos rebanhos de ovelhas e bois. O pobre tinha só uma ovelha, uma ovelhinha que ele havia comprado. O pobre a criava e ela foi crescendo com ele, com seus filhos, comendo do pão, bebendo de sua vasilha e dormindo no seu colo. Era como filha para ele. Ora, chegou uma visita à casa do homem rico, e este não quis pegar nenhuma das suas ovelhas ou vacas para servir ao viajante que o visitava. Então, ele pegou a ovelha do homem pobre e a preparou à sua visita. Davi ficou muito furioso contra este homem e disse a Natã: pela vida de Javé, quem fez isso merece a morte, por não respeitar que pertencia a outro, deveria pagar 4 vezes mais o valor da ovelha. Então Natã disse a Davi: pois este homem é você mesmo. Assim diz Javé, Deus de Israel: eu ungi você como rei de Israel, e eu salvei de Saul. Eu dei a você a casa do seu senhor. Eu coloquei em seus braços as mulheres do seu senhor. Eu dei a você a casa de Israel e de Judá. E se isso ainda não é suficiente, eu darei a você qualquer outra coisa. Então, por que você desprezou Javé e fez o que ele reprova? Você assassinou Urias, o heteu, para se casar com a mulher dele, e matou Urias
com a espada dos amonitas. Pois bem, a espada nunca mais se afastará da sua família, porque você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o heteu, para se casar com ela. Assim diz Javé: eu farei com que a desgraça surja contra você de dentro da sua própria casa. Pegarei suas mulheres e as darei a outro diante de seus olhos, e ele dormirá com suas mulheres debaixo da luz deste sol. Você agiu às escondidas, mas eu farei tudo isso diante de todo Israel e em pleno dia. Então, meditando com esta leitura, meus irmãos, minhas irmãs, Davi arrependeu-se verdadeiramente do seu pecado e, com o consentimento de Deus, desposou Betsabeia oficialmente. Ela deu à luz a um filho, Salomão. Javé amou Salomão e manifestou isso através do profeta Natã. Este, por ordem de Javé, deu a Salomão o nome de querido de Javé. Continuando com o aprendizado em 2 Samuel, meditando este pecado de Davi, nós estamos vendo que a sexualidade é uma grande força posta por Deus na natureza humana em vista da vida, mas que, quando desviada pelo pecado, é uma verdadeira bomba que destrói personalidades, casais, famílias e reinos. Por isso, a sexualidade deve ser vivida com castidade e canalizada dentro do matrimônio, com amor, com responsabilidade, com juramento e fidelidade. O adultério que quebra o juramento do casal e suas consequências sempre são muito negativas para a vida do próprio casal, para os seus filhos e para a sociedade em geral. Porque, como sabemos, a humanidade precisa da sociedade e toda a sociedade passa pela família, e a família pelo casal. O adultério produz um efeito dominó, e por isso é um pecado mortal. Há quem diga que o casamento monogâmico favorece o adultério, e isto não é verdade. Uma vez que nos tempos de Davi, a lei de Moisés permitia tanto a poligamia como o divórcio, mas esta não era a vontade de Deus. Jesus disse que Moisés acabou permitindo a poligamia e o divórcio por causa da pressão social e dureza dos corações. Mesmo assim, o adultério acabava acontecendo, sinal de que a solução é o casamento monogâmico por toda a vida, com amor, com fidelidade e com responsabilidade. Muito bem, meus amados irmãos, minhas irmãs, você marcou a leitura, por isso agora convido você para pegar a sua Bíblia e fazer a leitura da Palavra de Deus. A leitura do curso bíblico que nós meditamos agora, está em 2 Samuel, no capítulo 8 ao capítulo 12. 2 Samuel, capítulo 8 a 12. Após fazer a leitura, deixe aqui no canal o seu comentário sobre o que você entendeu dessa leitura. Faça o seu CCC, curtindo, comentando e compartilhando este vídeo. Deixe aqui o seu joinha e, se ainda não está inscrito no canal, faça a sua inscrição. Ative o sininho para receber as novidades, as notificações do canal DJC Brasil, Discipulado de Jesus Cristo. Encerramos a terceira parte da meditação do curso bíblico
no livro de 2 Samuel. Meditamos dos capítulos 8 a 12. Graça e paz, meu amado irmão, minha irmã. Deus abençoe você e sua família. E até a próxima meditação aqui no canal DJC Brasil, Discipulado de Jesus Cristo.